vlog aqui pra vocês. Hoje é sexta-feira e eu tô aqui junto com meu notebook e livros para aproveitar esse restinho da manhã para poder trabalhar na palestra de sábado. Vou contar tudo pra vocês. Agora são 10 horas, por isso que eu estou querendo já trabalhar. Hoje não vou ficar aqui na mesa do meu escritório, que é o meu quarto. Eu vou pra mesa de jantar pra mudar um pouquinho de ares e assim, ver se vem alguma inspiração e tal. Enorme, né? A Bíblia de Estudo Fé Reformada. Mas é isso. Vamos lá, que eu vou ler, vou ver os comentários, depois eu vou assistir alguma pregação pra ver se... Porque como vai falar, além da reflexão, vai ter a ideia da ansiedade, né? Falar um pouco da ansiedade, puxando um pouco pro Setembro Amarelo, são assuntos extensos, os três. Então, eu vou ver se eu consigo pegar o principal de cada um para poder levar para a palestra. Mas é isso. Inclusive, gente, ontem, eu sei que eu disse que eu só leio livros cristãos no domingo, porque eu fico muito focada no trabalho, mas aí ontem fiz ao contrário da minha regra. E aí eu terminei esse livro. Faltava só 2 capítulos e eu fiz, não, eu vou terminar sim. Fui dormir quase 2 horas da manhã? Fui. Péssimo exemplo como psicóloga, mas eu fui. E assim, eu chorei rios no final. Eu postei alguns trechos favoritos meus lá no Instagram. Se você não me segue, Thaís Areia Ref, tá? E aí eu postei lá e falei com o Emílio, e já em 3 livros dele, acho que foram 3 que eu já li dele, que ele me fez chorar com relação, 3 contando com esse, que ele já me fez chorar com relação a quando ele fala sobre a eternidade. Mas é isso, eu amei muito, e ele é tão fininho, gente, vale tanto a pena, entendeu? Comprem, leiam, é isso, é só sobre isso. Mas eu queria depois, né, agora não, porque eu tô realmente querendo focar em escrever a palestra, mas... depois eu quero vir aqui entre hoje e amanhã, que é o dia que o vlog vai estar se passando, né? Vocês vão estar assistindo isso, acredito que no domingo, se Deus quiser. E aí eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que me fez refletir, tá? Mas não agora. Agora vocês vão me ver trabalhando, entendeu? Porque a psicóloga de vocês trabalha. Pois é, a vida do crente e psicólogo não é fácil. E é isso. Gente, vocês gostaram da minha blusa? É a blusa que eu comprei pra estar na palestra. Eu tô cheia de spoiler hoje, né? Quem for da palestra vai eu já tinha visto, é repetido o arquivo. Mas eu comprei essa blusinha pra usar. Claro que não dá pra ver ela direito, mas eu usei ela, acho que no Instagram eu apareci com ela. E aí eu vou montar eu fiz umas 2 propostas de looks no domingo, né? Quem me acompanha no Instagram viu. E aí vai ser uma 3ª proposta de look da palestra com essa blusa. E é isso. Hoje eu acordei meio ansiosa com a palestra, porque eu sou assim. Falar em público é um processo pra mim. Claro que estou infinitamente melhor do que eu estaria quando eu tinha 15, 18 anos. Né? E agora com 25, é algo que eu consigo já combater na minha mente. Tipo, você já fez isso antes, você vai falar de um assunto que você sabe, as pessoas vão estar lá pra lhe ouvir, sabe? Essas coisas que a gente fica repetindo pra gente ir se acalmando. Aqueles assuntos que você não sabe, você já tá estudando pra poder explicar melhor. Então, assim, são essas... Aí, como eu acordei assim, eu fiz, rapaz, se eu ficar de pijama, eu vou ficar muito, sabe, preguiça, sem querer fazer as coisas. E aí, eu vou me arrumar. E aí, eu botei aqui essa blusa, uma calça que combina com a blusa. E é isso. E maquiagem, né? Fazer, ó, estou pronta pra qualquer coisa que vier. E é isso. Mas tá, vamos trabalhar, porque, né? Se deixar, gente, eu fico papeando aqui sobre vários assuntos aleatórios. Não pode. A gente é focado, entendeu? A gente tem que dar um exemplo porque a gente é focado. Mas é isso.
Gente, tô voltando aqui, não terminei ainda de escrever a palestra, inclusive eu comecei a escrever e percebi que, assim, eu sigo um certo padrão. Ai, meu Deus, vocês vão cair. Eu sigo um certo padrão de como eu construo a palestra. Só que acontece, quando eu tava fazendo, eu percebi que eu queria ir por outro caminho. E aí, eu vou ter que refazer tudo que eu tinha escrito antes essa semana. Não refazer, mas colocar de uma forma diferente do que eu sou acostumada a fazer, entendeu? Porque eu percebi que eu poderia fazer de um jeito diferente. E aí eu fiquei, nossa, que ideia genial! E aí agora eu tô tendo um segundo trabalho. Mas é isso, né? Agora eu não vou poder continuar, porque agora eu vou ajeitar tudo. São 11 horas, 11h50. E agora eu vou planejar as sessões, que hoje eu tenho uma sessão de 1 hora, 4 sessões. De 1 hora, de 3 horas, de 4 horas e de 7h30. E aí eu tenho que planejar pelo menos a de 1 e a de 3 horas e a de 4 horas. Mas enfim, pra poder ficar mais sossegada. Mas é isso. Aí, gente, babado, porque eu descobri, vocês percebem que eu decido as coisas de uma hora? Eu acho que isso é um problema. Deixa eu botar vocês aqui que tá muito agora. Vocês estão me vendo melhor, né? Mas eu vi que vai ter um evento amanhã no Recife. Cara, eu espero muito que dê certo, porque eu vou estar gravando um vlog, então vai ser muito legal. Mas vai ter um evento amanhã no Recife, que é o Completos em Cristo. Bom, se eu não for, essa parte não vai aparecer. Mas vai ter um evento Completos em Cristo, que é para pessoas que estão solteiras, divorciadas, viúvas. E aí eu fiz, quero ir. E aí eu tava pensando em ir. Só que aí vai ser uma coisa louca de eu ir sozinha, né? Porque assim, eu tô atrás de pessoas pra ir comigo, tá? Se até lá eu conseguir alguém pra ir comigo, aí, ok. Mas eu tô vendo atrás das minhas amigas. Quem tá afim de ir de última hora assim, porque eu sou muito doida. Mas é isso. Aí, nossa, torçam muito. Pior que vocês nem vão estar vendo o vídeo, nem vão estar torcendo mesmo ao vivo comigo. Mas eu espero muito que eu dê certo, porque eu queria ir pra algum lugar, sabe? Queria ir pra algum lugar esse sábado. E aí eu vou ver. Mas eu espero que dê certo, porque aí vocês vão me ver me aventurando no Recife sozinha ou com alguma amiga pra ir. É isso. Ai, gente. Babado, muita coisa pra fazer. Hoje eu já dei remédio pra Luna, porque essa semana a Luna ficou internada, né? Porque ela tava passando mal e tal. E aí eu tô dando remédio pra ela. E hoje eu já dei o remédio, o remédio tem que dar 12 horas. E é isso. Acho que eu já fiz tudo que eu tenho que fazer agora de manhã. Ainda tem muita coisa, nossa, muita coisa. Mas assim, vamos aos pouquinhos, né? Conforme o dia vai oferecendo o tempo pra gente, a gente vai aos pouquinhos fazendo. Mas é isso, pois eu vou aqui planejar as sessões, que daqui a pouco eu atendo de 1 hora. Gente, terminei agora o primeiro atendimento do dia. Agora é só 3 horas, agora são 2h20. E eu vou comer alguma coisa, poder aguentar o rojão dos outros atendimentos. E, gente, eu decidi ir pro evento lá de Recife, do Completo em Cristo. E eu tô muito animada porque eu vou sozinha. Eu não faço esse rolê sozinha. Vocês têm que entender a minha animação, entendeu? Porque, assim, eu não faço essas coisas sozinha. Ou eu vou com os meus pais, ou eu vou com um grupo de amigos, e dessa vez eu vou sozinha. E eu tô me sentindo muito adulta, mas ao mesmo tempo eu tô muito animada e tô morrendo de medo também de errar alguma coisa. Mas é muito legal. E aí eu vou gravar pra vocês me acompanharem. E é isso. Aí agora eu já tô pensando qual roupa eu vou amanhã. Que é uma roupa pra passar o dia todo, então tem que ser confortável e tudo mais. E é Recife, então faz calor, então não pode ser uma blusa de manga comprida, nem gola alta, porque eu sou calorenta, vai dar errado.
Tem que levar uma bolsa, mas uma bolsa que caiba a garrafinha de água, que caiba a Bíblia, talvez 1 ou 2 livros. Não, um livro. E ainda assim, eu acho que eu nem vou ler, mas eu vou levar um livro, a Bíblia, garrafa de água, fone de ouvido, porque eu vou viajar, né? E acredito que eu vou e volto de ônibus. Vou ver ainda, mas é isso, essas coisas. Tô animada. Mas ok, agora eu vou comer, porque senão não aguento. É isso. Uhul. Já são 5 horas e acabei de fazer meu terceiro atendimento hoje e só falta mais um para finalizar os trabalhos de hoje, né? E aí, pra descansar um pouquinho, desopilagem, eu tô aqui na garagem com Mona, como vocês puderam ver, pra ela poder pegar um ventinho também, ver o céu, enfim. Pra ficar, porque ela tava direto no quarto, e como ela tá dodói, aí eu tô tentando fazer de tudo pra que ela não fique tão parada assim. E aí eu trouxe ela pra cá, e aí eu vim também, fiquei aqui sentada. E aí eu queria conversar com vocês sobre esse livro, que é o Sansão e o Amor Invencível, a vitória de Deus por meio de heróis quebrados. Gente, tem tanta coisa legal nesse livro, sabe? Tem uma parte que ele fala aqui que Deus, ele tá agindo por intermédio de Sansão e apesar de Sansão. E eu peguei muito essa frase para meu aspecto mais profissional mesmo. Porque tem muitas vezes que as histórias que eu escuto e tudo que você realmente absorve e escuta quando está num atendimento terapêutico, histórias sérias e tristes na maioria das vezes, e você fica se perguntando como é que eu ajudo essa pessoa. E aqui eu tô abrindo muito o meu coração enquanto psicóloga mesmo, porque eu vejo que eu nunca, pra vocês verem, nunca foi um problema para mim enquanto psicóloga quando eu me mostro vulnerável, quando eu trago um exemplo meu. Claro, não vou usar a sessão para falar da minha vida, mas nunca foi um problema trazer um exemplo meu, trazer algo que aconteceu comigo, algo que eu já senti, para agregar ali na sessão. Então eu não vejo problema em chegar aqui e falar histórias que realmente, depois da sessão, sabe quando você respira um pouquinho e fica pensando um tempo sobre aquilo que aconteceu? E aí eu oro, eu choro. Meus pacientes podem ter certeza que eu tô o tempo todo orando por eles. Mas é mais isso mesmo, essa questão. Quando ele fala aqui que Deus está agindo por intermédio de Sansão, apesar dele, eu acho isso muito forte. Eu consigo aplicar a mim porque eu vejo o agir de Deus por meu intermédio e apesar de mim, entende? Essa é a coisa mais bonita. E o engraçado é que eu tenho essa profissão que é psicologia e eu não posso expor muito. É justamente uma profissão, né, que exige que você seja o mais reservado possível. E aí eu fico tentando trazer a dimensão disso, a magnitude disso, mas às vezes é muito difícil. Mas, nossa, é muito transformador, inspirador e até mesmo animador mesmo, encorajador, quando eu escuto que a pessoa fez: Thaís, muito obrigada por me acolher hoje, eu tava um caco, mas depois que eu conversei com você, eu fiquei muito mais leve, meus pensamentos estão organizados, e eu tenho plena certeza que é Deus agindo, porque se fosse apenas por minha própria capacidade, eu não poderia. Então eu vejo o tempo todo no meu trabalho, é uma forte prova de que Deus trabalha por intermédio das pessoas apesar delas. E eu não sei como expressar isso falando, né? Do quão forte isso é, do quão importante isso é, do quão isso realmente é inspirador, sabe? Porque assim, a gente se coloca, quando a gente é psicóloga, a gente se coloca nesse local de disponibilidade, de ouvir qualquer coisa, você não sabe o que você espera.
você não sabe o que você espera, claro, depois que você escuta a primeira sessão e você vai trabalhando estratégias, aí você começa aos pouquinhos e formando um caminho assim para você conduzir seu paciente, para você... Quando eu falo conduzir, não é mandar no paciente, tá, gente? Por favor, entendam. É uma forma de apresentar para eles os vários caminhos que tem a seguir e perguntar para ele qual que ele acha que mais se aproxima dos valores e da pessoa que ele quer ser, entende? E assim, é um trabalho lindo, sério. Psicologia é um trabalho lindo, mas é um trabalho muito desafiador, porque não é só a pessoa que está fazendo terapia, que está com o emocional ali presente. Ela colocou na mesa ali o seu coração e a sua mente, sabe? Mas também é do psicólogo, dessa disponibilidade emocional. E quando a gente passa por muitos atendimentos, eu sinto isso pelo menos em mim, eu fico muito desgastada emocionalmente. Eu sou uma pessoa já naturalmente de me importar com as coisas. Em que sentido? Por exemplo, eu não consigo assistir um filme ou ouvir uma música sem me importar com o que eu tô assistindo ou ouvindo. Entende? No sentido de, o que a música tá falando ali. Se for uma música triste, eu vou ficar triste. Se for um episódio muito duro e que é muito drama e tal, eu vou estar ali chorando junto com a pessoa do episódio, com a atriz ou ator que estiver ali, porque eu vou estar sentindo junto. Eu sempre tive isso de ser muito sensível nessa questão. Então, quando eu estou em atendimento, qualquer coisa me suga muito emocionalmente, muito fácil. E depois que eu percebi que eu tenho essa sensibilidade, eu comecei a ter mais cuidado. Então, assim, eu nunca atendo muitas pessoas, eu tenho cuidado com o que eu assisto e em que momento eu tô assistindo, porque se eu já estiver triste com alguma coisa, eu for assistir algo que é muito dramático, muita coisa, já não serve pra mim. Eu preciso assistir totalmente uma coisa contrária pra poder ficar ok, sabe? Eu tenho isso, não sei se você que tá me assistindo também tem isso e me entende o que eu quero dizer, né, com isso. Mas enfim, e aí eu fui escolher justamente uma profissão que me coloca totalmente vulnerável, de cara a cara assim com todos os acertos e erros de outra pessoa, todas as emoções, todos os pensamentos, e é algo maravilhoso e ao mesmo tempo é algo aterrorizante, sabe? Num bom sentido, sabe? E, enfim, é babado. Gente, tem uma frase que ele fala aqui, deixa eu ver se eu encontro, aqui ó, ele diz assim: errar sim, todo mundo erra, mas crescimento, isso poucos têm. E eu achei isso aqui fantástico. Por quê? Porque eu vejo muito, e eu também já usei essa frase, do tipo, mas todo mundo peca, né? Todo mundo peca, tudo, a gente tem que ter paciência, tudo. Não deixa de ser verdade, temos que ter paciência, compaixão, tentar ajudar se tiver abertura para isso, né? Essa não é a questão. A questão aqui é que Sansão já estava errando umas 3 vezes. Ele já estava, entendeu? Você lendo a história, você fica, amigo, para. Me ajuda a te ajudar, sabe? E aí, você vai vendo que errar, sim, todo mundo erra, mas crescimento poucos têm. Que no caso, Sansão não estava tendo crescimento. Ele estava errando, sim, e a gente não está condenando ele por errar. Mas porque ele não aprendeu nada com os erros dele. Ele não teve crescimento com aquilo. E muitas das vezes, a gente passa a mão na cabeça das pessoas, a gente tira por menos algumas coisas que as pessoas fazem, quando na verdade elas não estão crescendo com aquilo, elas não se arrependem daquilo, elas estão errando e não estão nem aí para esse erro, sabe? E depois querem que as consequências sejam positivas, entende? E eu achei essa frase muito legal, porque todas as vezes que eu ouvi essa frase mas todo mundo peca, porque ele fala todo mundo peca, ou quando eu falava, eu sentia que tinha alguma coisa a mais. Sabe quando a frase está incompleta? E aí, lendo o livro, eu encontrei a solução para o meu dilema da minha cabeça, que é que todo mundo erra sim, mas crescimento com os erros poucos têm, né? E é isso, foi um dos aprendizados, né? Um complemento aí de aprendizado
que eu tive lendo esse livro. E, cara, tem tanta coisa. E assim, eu falei pra vocês que eu chorei muito com a última parte, no final. Porque, nossa... Inclusive, eu acho que eu vou aqui pro quarto, porque eu acho que tá ficando escuro. E aí vocês não vão conseguir me ver lá. E aqui é muito mais confortável do que o chão da garagem, certo? Então, é isso. Vou escorar vocês aqui. Deixa eu ver se dá certo. Deu certo, hein? Mas é isso. E aí, eu chorei muito no final desse livro. Eu chorei em Estar na Casa da Pérsia. Chorei em Aquilo que Para no Ar, do Emílio, né? Tô falando do Emílio. Aquilo que Para no Ar é um livreto do Box One de Histórias. Eu já falei tanto desse livreto, né? É porque realmente Deixa eu contar meu testemunho aqui. Eu me converti, entendam, eu já fazia parte de um lar cristão. Então, assim, não foi aquela conversão de contar histórias. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo, não teve uma coisa específica, tipo, no meio de... Não sei, no meio de algum acontecimento lá, eu lembrei de um versículo, de uma canção que eu ouvi e a partir dali eu me converti. Eu não tive nada mirabolante dessa forma, entende? E aí, às vezes, eu até acho... Às vezes, eu aprendi a não enxergar dessa forma, mas às vezes eu acho meio inútil quando eu vou falar. Porque eu acho que as pessoas esperam uma história muito mirabolante. Mas, quando eu me converti, beleza, passou tudo. E aí eu percebi em mim uma dificuldade de me alegrar com a vida eterna. Vocês entendem? Thais, mas isso é uma das coisas principais que a gente se alegra. Exato. Eu me incomodava muito com isso. É tanto que tem um salmo que eu lia muito, eu dizia: Senhor, coração na alegria da salvação, né? Traz novamente essa alegria. E eu passei um tempo orando assim, porque eu tava tão calejada das coisas que eu via e que eu ouvia, das pessoas, dos conflitos e tal. Isso era tão cansativo. E como eu disse pra vocês, eu sou uma pessoa que, quando se trata de sensibilidade, eu sou uma pessoa meio exagerada. A minha personalidade, ela é muito sensível. É chata, né? Claro, eu tô falando sensível no sentido que eu já expliquei pra vocês antes. Vocês entendem que o sensível não é uma questão tipo, muito não me toque. Não é isso. É uma questão realmente de quando eu tô ouvindo uma história, assistindo uma história, ouvindo música, enfim... É como se eu me teletransportasse para aquele evento ali que está acontecendo, sabe? E aí, sim, voltando. De aos pouquinhos isso foi vindo, né? Eu também meio que criei uma máscara, sabe? De enfrentar as coisas e aí você fica meio que indiferente às coisas que acontecem. E aí você vê uma coisa que acontece, uma coisa triste que acontece e fica, é triste, mas você não sente que é triste. Pronto, eu tava criando uma máscara dessa forma, entende? E aí eu comecei a ver que isso não tava dando certo, porque como é que você se compadece das pessoas se você não sente? Como é que você vai saber consolar se você não tem nem um pouco de noção do que tá acontecendo ali, sabe? Por querer me proteger emocionalmente, comecei a ficar muito robotizada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Espero que sim. E aí, isso passou, até porque eu lembro que no dia que isso passou, eu chorei muito com a notícia. Não tinha nada a ver com a notícia, um noticiário. E aí, ali, eu senti muito. E assim, eu nem acompanhava a pessoa, nem conhecia nem nada, mas eu percebi que alguma coisa tinha mudado. Foi diferente, sabe? E aí, quando eu li o livreto Aquilo que Paira no Ar, que é um livreto que me lembrou da alegria da salvação, eu chorei muito quando eu li. Quando eu li Estar na Casa da Pérsia, que você... Inclusive, ele vai estar... Estar na Casa da Pérsia vai estar dentro dos livros, de um dos livros que eu vou fazer um vídeo, tá? O próximo vídeo vai ser sobre isso. E aí eu lembrei disso também. E aqui, quando fala em Sansão... Porque Sansão aqui, gente, Sansão, ele é... O menino Sansão é complicado.
Mas aí, quando ele fala assim... Não vou ler tudo, toda a parte que eu me emocionei, não. Mas eu vou ler só umas partes pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Ele diz assim: no último dia, quando Cristo vier com poder e glória, quando junto a seus anjos ele vier para reinar com poder, ele diz assim: eu não sei onde você estará, mas vai que acontece de você estar vivo e nessa região do mundo em que a história de Sansão se passou. Se você estiver por lá, vai ver que sairá do túmulo um homem revestido de incorruptibilidade. Ele não vai mais andar por vista como fez durante toda a sua vida. Ele terá olhos de novo. Ele estará livre de tudo o que o fez pecar e errar em sua vida. Ele estará restaurado à imagem do que ele foi feito para ser. Imagino também que o cabelo dele estará crescido. Porque ele vai... Isso aqui é ele falando de Sansão, né? De Sansão já... como ele fala aqui, revestido de incorruptibilidade, né? Que não é mais o corpo corruptível, não é mais um corpo em que a gente peca, ele não tá mais nesse estado aqui que estamos agora, entende? Porque ele tá falando do último dia, quando Jesus voltar. E aí, quando eu li, eu fiquei, caramba, eu também vou estar, quando Jesus voltar, eu também, se Deus quiser, eu vou estar revestido de incorruptibilidade também. Eu vou estar livre de tudo que me fez pecar e errar na minha vida. Porque eu Thaís, já errei e pequei muitas vezes na minha vida. Muitas vezes eu já andei por vista, como Sansão também fez, sabe? E aí a gente é muito mais parecido com Sansão muitas vezes. E saber que quando Cristo voltar, eu vou estar restaurada à imagem do que eu fui feita para ser, entende? E é por isso que essa é a nossa esperança, que é Cristo em nós. E isso é a coisa mais linda e bela que vai acontecer com a gente. E é por isso que esse livro foi tão maravilhoso, que eu recomendo tanto que vocês leiam esse livro. É muito bom quando a gente lê as coisas e tem a própria experiência. Eu amo isso. Por exemplo, eu dificilmente procuro muitas resenhas de um livro que eu quero comprar. Normalmente eu vou porque uma pessoa que eu confio indicou. E se eu, dependendo do nível de confiança dessa pessoa, eu nem leio nada sobre e vou pegar o livro e vou ter minha própria experiência com o livro. Porque da maioria das vezes eu tenho uma experiência maravilhosa quando é livros cristãos e tudo mais, quando é alguém que indicou, quando é alguém que confio que indicou, tá? Não estou usando esse princípio para livros que não são cristãos, tá? Porque teve livros que eu fui pela capa e achando algo e ele foi uma besteira, não sei como é que ele é vendido ainda. Mas é isso. Enfim, leiam Sansão e o Amor Invencível. Eu mais com vocês aqui no vlog sobre os aprendizados que eu tenho nas leituras do que em vídeos normais. Eu até acho mais legal, sabia? Falar em vlog assim sobre os aprendizados dos livros. Mas é isso. E aí, esse domingo eu quero ler também. E aí eu tô pensando, eu tô com duas opções pra ler nesse domingo. Vou mostrar pra vocês. Eu me enganei, eu fui lá pegar o livro e não são 2 opções, são 3. Eu tenho pra ler esse aqui, O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. Ou ler O Mito da Perfeição, liberte da exaustiva prática da comparação. Ou ler esse aqui que eu ganhei de presente, que vocês viram, quem me acompanha no Instagram, viu? Esse aqui é A Disputa pela Mulher, reivindicando nossa identidade em Deus. Só que eu não conheço essa autora, não sei, não tenho expectativas. Esse eu tenho a expectativa porque eu conheço esse pastor. Eu tenho expectativa porque o meu pai já leu esse aqui primeiro do que eu. Então, eu tenho expectativa que seja bom porque ele disse que era bom. E sobre mito e comparação, né? Nossa, quando eu estiver lendo esse livro, vai ser muito papo aqui, muito papo. E essa daqui eu não faço ideia do que vai, né,
Sei porque eu não conheço, mas foi uma amiga muito querida que me indicou, porque ela já leu outro livro dessa autora e gostou muito. E aí ela me deu esse aqui de presente. E aí eu vou ler, e a minha missão é falar pra vocês e para minha amiga o que eu achei da leitura. E é isso, gente. Até domingo eu decido. Tem uma grande chance de eu ler o Verdadeiro Evangelho? Tem, porque ele é pequenininho. E eu tô focando muito em livros pequenininhos assim. Mas nada contra a gente conseguir, né, devorar um desses dois. Mas talvez eu faça isso. Talvez eu vá do menor pro maior, tá? Então talvez, se bem que eles são quase a mesma coisa, né? Mas vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, vamos decidir aqui junto comigo. Decidir aqui junto comigo. A gente vai começar o Verdadeiro Evangelho, tá? E eu venho falar pra vocês sobre as coisas que eu aprendi, deixei de aprender aqui no livro. Se é bom, se é ruim. E aí, depois eu vou pra esse aqui, O Mito da Perfeição. E eu venho falar também nos vlogs durante. Como eu sempre faço vlogs antes do domingo, né? Então, provavelmente, eu sempre vou vir já ter lido meio ou todo o livro, né? E no próximo vai ser esse, tá? A gente fica combinado assim. Se não entrar nenhum livro no meio dessa grande reunião aqui de livros, aí vai ser esses 3. Mas é isso. Agora são... Que horas são agora? São 6h10. São 6h10. Minha sessão, meu atendimento é de 7h30. Mas é isto. Gente, e pior que eu tava pensando aqui sobre os livros que eu leio, né? E sobre os livros que eu não li ainda. Tem uns livros aqui, olha, livro sobre... Pronto, tem um livro que tava... Vocês lembram que eu tava com um projeto de ler 4 livros? Vocês lembram? Eu já desisti do cronograma que eu fiz. Vamos ser sinceros? Eu já desisti de todo o cronograma que eu fiz. Eu estou lendo por assunto. Então, eu separei na minha mesa o de teologia sistemática e o outro que é os fundamentos para o cuidado da alma. E aí, eu estou lendo eles. Só que essa semana, eu acho que eu só consegui ler eles uma vez. Vocês acreditam? Porque eles são muito grandes. E aí, sempre tinha alguma coisa para fazer. Seja para questão da clínica, questão burocrática, seja uma questão de participar, de arrumar alguma coisa aqui na casa. Enfim, ou quando só queria descansar. Quando eu tava muito cansada e queria só descansar minha mente. Pois é. E aí, é nesses momentos... Por exemplo, tem um aqui que eu comprei, gente. Eu tô doida pra ler ele, pra entender melhor. Que é sobre prática da psicologia baseada em evidências. Eu tô me interessando muito pela prática baseada em evidências. Só que eu não tô com tempo para estudar. Entendeu? E aí, às vezes, eu tenho... E ainda tem a pós-graduação, galera. Que às vezes eu dou uma de doida. Às vezes eu realmente esqueço que eu tenho que estudar. Porque são tanta coisa pra ler, entende? E eu tô num movimento de que eu boto meus pacientes em primeiro lugar. No sentido de leitura, sabe? De tipo, vou ler primeiro as coisas da demanda dos meus pacientes. Só que... Vocês acham que eu sou uma pessoa tão focada assim? Tem momentos, tem dias que eu olho, eu leio aquele, né, o que referente ao caso, e aí eu vou dentro disso que eu li, eu encontro alguma coisa que me faz me abestalhar e pesquisar coisas, e vou entrando numa coisa muito, enfim. Preciso me endireitar, galera. Me endireitar. É verdade. Eu concordo com você.
market que é comprar. Homens, mulheres, mas não tem um trabalho específico direcionado a pessoas assim, como que a gente poderia melhor assistir os nossos irmãos e irmãs. E ele chega em determinado momento que ele diz, não é bom. Os prêmios estão cheios de confiança. Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te abandonarei.